Agora vamos falar dos métodos de interpretação específico da Constituição, desenvolvidos pela doutrina alemã. Vamos lá? Pois bem, nós temos o método jurídico clássico, que é aquele método que a gente aprende lá na hermenêutica jurídica, que traz ali a questão da interpretação lógica, a questão da interpretação teleológica, da interpretação histórica. É aquele método em que você mantém os elementos clássicos de interpretação. O método tópico problemático é aquele método em que o intérprete ele parte do problema para depois ir para a norma constitucional. Ele analisa o caso concreto, ele analisa o que está sendo discutido, qual o problema que está sendo debatido, para então ele ir até a norma constitucional. Já o método científico espiritual é aquele método em que o intérprete ele tem que considerar o contexto social, ele tem que considerar o espírito daquela sociedade para buscar então resolver o problema que foi levado a ele. Ora, de acordo com os juristas que defendem esse método, cabe ali o intérprete considerar todo o espírito daquela sociedade, com base, inclusive, na carta política daquele Estado. E o método hermenêutico concretizador é aquele método desenvolvido pelo Conrad Hesse, em que o intérprete ele já tem ali uma pré-interpretação, ou seja, ele já tem um valor histórico. Ele já interpreta o texto constitucional e aplica ali a norma constitucional a partir de uma pré-interpretação estabelecida. Então vamos lá, de acordo com o método concretizador desenvolvido aí pelo Conrad Hesse, significa que o intérprete ele já teria ali toda a sua pré-compreensão. Antes de ele interpretar, ele já teria ali seus prejuízos, seus valores pré-instituídos. E o método normativo estruturante. Pessoal, esse método normativo estruturante é um método muito importante e muito complexo. Por isso, eu gostaria de ler um trechinho desse livro aqui de manual humanística para vocês. Olha o que ele diz. O método estruturante acredita que a concretização de uma norma transcende a interpretação do texto. Segundo estudiosos, a concretização da norma é um processo estruturado, a fim de que assim se possa determinar a verdadeira estrutura das normas jurídicas. E por isso se manifesta de modo a lembrar do conceito de norma jurídica, em que você tem que verificar a interação entre o âmbito material, o programa normativo e o âmbito normativo. Ora, o método normativo estruturante acredita que a concretização da norma ela só pode ocorrer se tiver ali um processo estruturado. Ela defende ali uma ruptura do texto constitucional com a norma jurídica. Sim, porque a norma é um produto de interpretação. O texto legal, o texto constitucional, não necessariamente é a norma jurídica, porque a norma jurídica ela transcende o texto. Então, o constitucionalista alemão, quando desenvolve esse método, ele diz que deve-se dissociar a todo momento o texto constitucional de norma jurídica, porque a norma jurídica ela é resultado de um processo estruturado. E o método da comparação constitucional? Ora, trata-se de um estudo aí comparado entre as constituições, no direito comparado, inclusive,
um direito estrangeiro. Então, os constitucionalistas, para resolver determinado caso e para fazer uma interpretação constitucional, eles se utilizam de outras constituições de outros estados. Fernanda, quando há conflitos de normas constitucionais, principalmente de direitos fundamentais, como, por exemplo, liberdade de expressão e honra, vida e honra, privacidade de um lado e direito à informação do outro, como que o intérprete costuma proceder? Ora, geralmente pelo princípio da ponderação, pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da proporcionalidade e pelo princípio da concordância prática. Estes são os principais princípios utilizados pelo intérprete constitucional para resolver questões relacionadas em razão de colisões de direitos fundamentais.